Todos nós temos inúmeros problemas para solucionar, e o primeiro passo para isso é reconhecer que ele existe. Um problema nada mais é do que algo ou alguma coisa que está fora do lugar e precisa ser reorganizado. Então partimos para a etapa número 2, planejar. Nesse caso, como vou colocar as peças no lugar? E é na matemática que aprendemos uma lição que serve para a vida toda. A ordem dos fatores não altera o produto. O importante é saber como chegar. Seja como for, quer seja o caminho que escolha, o resultado final deve ser alcançado. Elaborada a estratégia, partimos para a execução do plano. Confiança na hora de mexer cada peça é essencial. Rever o que foi feito também é muito importante, e não há problema algum voltar uma etapa e corrigir uma jogada errada. Já é possível ver que as peças estão quase todas organizadas e o problema que antes existia está praticamente resolvido. Esforço e raciocínio são usados todos os dias para encontrar a solução de pequenas e grandes questões da nossa vida. E o que a gente nem percebe muitas vezes é que a matemática que aprendemos na escola nos ajuda nesse processo. Querendo ou não, amando ou não, a matemática faz parte do nosso dia a dia. Acordar cedo todo dia é tão difícil. Parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me diz. Que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim. De mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. Este ano, o movimento Todos pela Educação apresentou os resultados da Prova Brasil 2011. O relatório aponta os baixos índices de aprendizagem de português e matemática. 1 em cada 4 brasileiros domina escrita, leitura e matemática. E apenas 10% dos alunos do ensino médio conseguem resolver problemas mais complexos da disciplina de matemática. Estamos em Belo Horizonte para falar sobre o assunto analfabetos em números. A matemática muitas vezes tira o sono dos estudantes, e isso começa desde cedo, principalmente quando o professor explica o que é tabuada. Depois da tabuada, vem uma sequência de novos assuntos matemáticos que acabam perturbando a vida estudantil. E uma questão surge entre os colegas: por que eu preciso aprender tudo isso? Várias das nossas atividades diárias precisam da matemática, ainda que seja no nível elementar, contagem, medida, fazer compras, saber que não foi enganado na compra, tudo isso envolve conceitos básicos de matemática. Essa é a parte que nós podemos experimentar, temos conhecimento direto. Agora, ela está muito mais presente do que em geral o público tem consciência, porque tem muitas outras atividades em que a matemática está escondida, ela não aparece para o usuário. Você faz um pagamento com cartão de crédito, a sua senha é transmitida de modo codificado, para que ninguém possa ler a sua senha. Quando você faz uma transação bancária, a mesma coisa, essa transação circula na internet codificada e por trás da codificação está matemática, que é matemática até antiga, tem que ver com a noção de número primo, mas o usuário não sabe disso. O usuário que vai a uma clínica, um hospital fazer um exame
de tomografia computadorizada não sabe que por trás do exame, para que toda aquela informação que a máquina extrai do seu corpo possa ser usada pelo médico, possa ser entendida, está a matemática sofisticada, nova, do século XIX, XX, que é uma parte da análise matemática, que o usuário não precisa entender, mas seria ótimo se soubesse que por trás tem trabalho que foi feito, inclusive foi feito por matemáticos sem terem a menor ideia na época que viria a ser utilizada. A matemática tem muito isso, você chama de matemática pura, porque ela é desenvolvida sem ter uma aplicação em mente, mas a aplicação acaba surgindo. E há diversos exemplos. Hoje em dia não é possível planejar uma campanha de saúde pública. Você quer acabar com a dengue, você tem que entender como é que a dengue se propaga, como é que ela se distribui. Para isso você tem que modelar esse processo, tem que criar uma estrutura matemática que explique como é que funciona esse processo, e você, com esse modelo matemático, pode fazer testes para, antes de começar a gastar dinheiro, saber qual é a melhor estratégia, o que vai ter mais efeito. Se eu aumentar a vacinação, caso tivesse vacinação, se eu tomar medidas de prevenção de higiene pública, qual o efeito que isso tem? Precisa vacinar todo mundo? Ou basta vacinar um pedaço da população, que é mais barato? Tudo isso são usos importantes da matemática que, de modo geral, as pessoas não têm consciência de que existe. O que a gente pode dizer de uma pessoa que é analfabeto em números ou analfabetismo matemático, onde ele está presente? Quando você precisa fazer uma interpretação matemática da vida, do seu dia a dia, e não consegue. Então, por exemplo, será que se você escutar uma previsão do tempo dizendo que tem 50% de chover no sábado, e domingo também tem 50% de chance de chover, então quer dizer, você pode concluir que durante o final de semana vai ter 100% de chance de chover, certeza de chuva no final de semana? Tá? Então esse é um exemplo simples que permite que a gente possa pelo menos ilustrar, né, o que é um analfabetismo matemático. Você não conseguir interpretar informações do cotidiano que podem levar a erros, podem levar a facilidade de cair em golpes, estatísticas erradas, fraudes, né? Enfim. Eu acredito que todo mundo, eu acredito baseado em fatos, que todo mundo nasce gostando de matemática. Aí o seu professor de matemática se encarrega de fazer com que você pare de gostar. Isso é visível até, estou dizendo isso com todo respeito pelos colegas, porque eu sou professor de matemática, mas o nosso ensino de matemática é cheio de mazelas. E isso é visível nos dados. As crianças pequenas são muito mais receptivas à matemática do que quando elas têm 12, 13, 15, 16 anos. Algo no meio do caminho faz com que elas percam o prazer pela matemática. A matemática tem uma especificidade, né? Eu acho que não é característica só dela, mas ela existe um esforço cognitivo, né? Que parece que as crianças em particular, elas começam muito bem na escola, né? Mas depois a coisa vai ficando difícil. Mas eu não sei se é o esforço cognitivo, eu acho que é a maneira como o processo de ensino vai se dando, né? Na escola, no ensino fundamental 1, que a gente tem hoje, a matemática ela é compartilhada por todos, né? É uma atividade em que todos estão engajados. Você vai para o ensino fundamental 2, que começa no 6º ano, e as escolas agora começam a mudar, mas elas ainda são muito tradicionais. Quer dizer, o aluno passa a ser um receptor, o professor um emissor de um conhecimento, que é um processo que a gente já viu que tem muitos problemas com ele, e parece que o aluno vai ficando distante. Quer dizer, a matemática vai ficando distante dele, né? Não é mais colaborativamente que ele aprende, né? E isso vai gerando cada vez mais um esforço cognitivo maior. Então nós estamos observando que a própria dinâmica de sala de aula, ela deve ser revista, porque esse é um dos elementos que dificultam a aprendizagem, né? Eventualmente nos exames de proficiência também de matemática, nas séries iniciais, as crianças vão bem, entendeu? O que acontece depois é uma não sei se eu posso chamar isso, uma involução, né, da quantidade de matemática que eles sabem para aquele determinado ano escolar, né, aferido nos exames, ela cai. Vários fatores podem contribuir para isso, né? Então, a falta de... A matemática ela tem já uma fama de ser uma matéria mais difícil. Por quê? Existe talvez um nível de abstração maior. E existe talvez um nível de
de algebrização, quer dizer, se representar coisas concretas com letras, incógnitas e tal, que não é muito natural, né? Então ela, talvez por essas particularidades aí, ela cause um desconforto no estudante, um desconforto no professor, uma falta de interesse. E se isso acontece uma vez, ele vai acontecer sempre. Então ela tem uma dificuldade um pouco maior porque ela tem uma linguagem muito específica, que é a lógica formal, né? E que talvez afaste um pouco as pessoas. Ela exige esforço também, né? A característica principal é essa, ela exige esforço para ser compreendida. O problema da percepção da matemática, do gosto pela matemática, não é nacional. Tá? É um problema mundial. São pouquíssimos os países que podem se orgulhar de ter um bom sistema de educação em matemática. Essencialmente os países escandinavos, alguns países asiáticos, como Singapura e Coreia do Sul. E quando você tenta entender o segredo, porque que esses poucos países têm um quadro muito mais favorável, você aprende lições importantes que países como o Brasil têm que aprender. Primeira lição, investir na formação do professor de matemática. Se você não sabe e você não gosta daquilo que você ensina, você não vai ensinar bem. Não tem como contornar. Investir na formação é investir na carreira. Carreira não é só salário, não. Carreira é tornar a carreira do professor atraente, com atividades, abrir espaço para progressão, para que os mais competentes se destaquem. Criar uma carreira, de fato, diferenciada, que dê incentivos ao mérito, à dedicação, à competência. Isso não existe no nosso país. Então nós temos um quadro de nível de formação do professor que é muito ruim mesmo. E o governo está finalmente investindo pesado, mas temos uma longa tarefa pela frente. Em toda a escola básica, o Brasil tem 2 milhões de professores, em todas as áreas, dos quais 30% não têm diploma de graduação. Então não foram treinados para ensinar aquilo que estão ensinando. E mais 30% têm um diploma que não é da matéria que estão ensinando. Então, é difícil acreditar que pessoas com essa formação inadequada, e não é culpa deles, é culpa de como o país geriu o problema da educação durante décadas, que sejam capazes de gostar de ensinar aquilo que a rigor não conhece. Depois, a educação não é um problema, eu não quero dar a impressão de que a educação é um problema da escola. Não, a educação começa e termina na família. Nós temos que valorizar o esforço das crianças. Os pais são os primeiros professores e isso também é algo que nem sempre as famílias têm consciência. E acreditam que basta jogar a criança na escola e a escola resolve. Não resolve. Mas, de fato, os ensinamentos mais importantes são adquiridos dentro de casa. Então, não é uma coisa em que uma situação em que nós estejamos desacompanhados. Pelo contrário, a maior parte dos países do mundo tem problemas parecidos. Mas, no nosso caso, são mais graves, porque o país é enorme, então resolver o atraso de décadas dá mais trabalho e exige mais esforço, um envolvimento maior, e é um país que tem absolutamente tudo para explodir, no bom sentido, mas não vai fazer isso se não tiver uma população bem formada em matemática, bem formada em ciências e uma classe de engenheiros bem formados, coisa que nós no momento não temos. É possível que uma pessoa que saiba ler e escrever, ela tenha um grau de analfabetismo em números. Por que isso? É porque nós temos hoje uma demanda de conhecimento matemático que é muito maior hoje do que poderia ter sido há anos atrás. Quer dizer, eu atualmente estou envolvido num projeto que é pensar a inserção da educação financeira na escola. Por quê? Porque algumas organizações internacionais estão convencidas que se a população for educada financeiramente, ela vai ter uma vida melhor. As pessoas vão poder programar mais o seu futuro e, por exemplo, você vai poder ter situações onde você não terá idosos que ainda tenham que continuar trabalhando depois da aposentadoria porque não geriram bem os seus rendimentos, né? Por exemplo. E, por outro lado, também que não vão impactar sobre o Estado
em termos de demandas, de remédio e tudo mais, porque eles projetaram financeiramente sua vida. E eu, por exemplo, entendo que a fundamentação matemática aí, para análise de projeções, de fazer as contas básicas, elas são essenciais na formação de uma pessoa. Então hoje, por exemplo, eu não vejo mais a formação matemática de um estudante da educação básica com ausência de educação financeira. E isso mostra como a coisa é impactante, ela é muito séria, né? Porque se você não tiver uma boa formação matemática, você não vai compreender, porque também o mercado, ele faz um jogo muito sujo. Ele quer te jogar dentro de certas situações que vão te causar endividamento, que vão te causar problemas financeiros sérios. Se você tiver um aluno chegando no final do 9º ano, sem conhecer as operações básicas, eu diria que ele não foi alfabetizado matematicamente. E o analfabetismo é uma das coisas mais sérias, porque ela exclui as pessoas, né? Ela exclui as pessoas das possibilidades que ela poderia ter. Então esse é um dos pontos centrais da minha preocupação. Entre 2001 e 2011, o Brasil avançou na área da educação. Mais brasileiros tiveram acesso ao ensino básico e superior em todas as regiões do país. Entretanto, a qualidade do ensino oferecido e uma aprendizagem adequada em todos os níveis ainda é uma batalha travada pelo sistema educacional brasileiro. De acordo com o indicador de analfabetismo funcional, apenas 25% da população brasileira desfruta da alfabetização plena ao final do ensino fundamental. A coisa mais importante que a gente tem que pensar é que matemática a gente tem que ensinar o aluno e com quais objetivos. Eu acho que talvez essa seja a questão mais importante, né? Porque às vezes se ensina uma matemática para o aluno que está fora do interesse até de se formar uma pessoa que pensa matematicamente bem, né? E você então cria uma matemática, ensina uma matemática que não tem efeito positivo para a vida dele depois e nem para atender uma demanda momentânea, né? Que é ser aprovado no vestibular. Eu acho que a gente tem que pensar de que maneira nós vamos ensinar uma matemática que sirva para a vida dele, né? Como que eu penso, como que eu construo uma formação matemática para o aluno para que ele, ao longo da vida dele, pense matematicamente efetivamente. A matemática é abstrata, a matemática quer que você participe, ela no final das contas é abstrata, mas a abstração tem que ser construída. Você tem que começar motivando por meio de exemplos concretos que digam a respeito à experiência do aluno. Isso é uma arte, uma ciência, não é trivial, não é nada simples ensinar crianças. Você tem que ser capaz de começar motivando desse jeito e ir além. Não pode ficar só no exemplo. O objetivo da matemática é chegar na regra geral. Você vai motivar que comer 2 sanduíches agora e mais um depois é a mesma coisa que comer 1 agora e 2 depois, 1 mais 2. O exemplo não foi muito bom, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você vai motivar que 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. Vai dar mais alguns exemplos e é a arte do professor chegar à conclusão de que a adição é uma operação comutativa. A ordem dos termos não importa, vai ter que chegar lá também. Agora, não pode chegar lá escrevendo no quadro A mais B igual a B mais A, porque o professor falou que é assim. Tá? Então, não é uma tarefa fácil. Isso tem que ter consciência disso. Se fosse fácil, seria bem resolvido em todo mundo. Não é. O professor de matemática ele tem que ser criativo. Tá? Ele tem que inventar muita coisa nova. Mas para inventar muita coisa nova, precisa de tempo para planejar. Não pode ser a exigência em cima de um professor de matemática, de tempo de planejamento das aulas, porque ele tem que quebrar essa barreira, né, da motivação, da desmotivação natural, do fantasma, do bicho de 7 cabeças, que é a dificuldade da matemática. Ele tem que quebrar, do esforço necessário, tem que vencer isso. Então ele precisa de um planejamento maior. Ele precisa inventar coisa nova, precisa trazer coisa nova para a sala de aula, ferramentas novas, métodos novos, precisa estar adaptado ao local, né, à classe que ele está trabalhando, enfim. Mas ele precisa de tempo para fazer isso, então ele precisa ser valorizado profissionalmente, ele tem que ter capacitação para fazer isso, tá? Então, formação do profissional em serviço não é só para matemática, mas para todas as áreas. Tem que ser constante, tecnicamente, didaticamente e principalmente ter tempo para criar,
para pensar, para poder analisar as avaliações, não é? Para saber como que a turma dele está se comportando, para poder eventualmente individualizar um ou outro estudante, porque todas elas precisam disso, senão o estudante não acompanha, né? Enfim, você não pode tratar as turmas como homogêneas, né? Elas têm que ser pensadas individualmente, como sujeitos, né? Os alunos, né? Então não tem muito segredo, mas tem muito trabalho. O esforço vem do aluno. O motivador do esforço é o professor. Cabe ao professor criar coisas novas, trazer exemplos novos, aplicar a matemática no dia a dia do aluno, enfim, né? Trazer, cativar, né, o aluno e o estudante para que ele se esforce para fazer o aprendizado. Então não é simples, né? A matemática é uma matéria de resolução de problemas, mas por outro lado também a vida não é simples e saber resolver problemas, saber planejar, analisar, persistir, tentativa e erro, essas coisas são muito úteis para a gente em qualquer área da nossa vida. Então a matemática é fundamental para isso também. Depois que você perdeu o gosto por aquilo que está sendo ensinado, pois você além do esforço de aprender, tem o esforço de convencer você que vale a pena aprender. Frequentemente, quando eu dou aula para os meus alunos, são mais crescidinhos, tá? Eu gosto de enfatizar, faço a pergunta provocatória: bom, e por que a gente está fazendo isso aqui e não estamos na praia, aproveitando que o dia está lindo? Isso tem que ser passado para os alunos. Por que vale a pena gastar energia em todos os níveis? Por que vale, e com linguagem adequada, evidentemente, ao nível. Por que vale a pena ficar gastando seu tempo e sua energia sentado numa sala de aula, porque isso é melhor do que estar na praia? Ou pode ser melhor naquele momento. E quando você tem um início que começa mal, é muito difícil você... Deve ser tentado, mas é muito mais difícil. Os caminhos para você ter uma formação matemática, mas uma formação geral do estudante boa, é um planejamento de longo prazo, onde pesquisadores, professores, todo o sistema escolar e as universidades estejam envolvidos nele, né? Mas que não seja um projeto político de um governo, né? Bom, esse é um ponto. O segundo é que a formação desses professores, ela deveria ser revisada amplamente. Eu, às vezes, como uma pessoa que trabalha numa universidade, eu, às vezes, tenho uma impressão, mas eu não tenho poder, de que eu entrego à sociedade um professor de matemática que, ao formar, ele está totalmente desatualizado. Isso é triste, mas como é que a gente faz? Nós discutimos amplamente, né? Mas não conseguimos ainda formar um professor que a gente fale: esse cara tem o perfil que a gente gostaria que ele tivesse. É engraçado, é estranho, isso me choca muito, mas esse é sério, né? Eu não sei onde nós estamos errando no ensino da matemática como um todo, tá? Mas eu sei onde que a gente está, quer dizer, eu imagino onde que a gente possa estar errando na situação do ensino básico mesmo, que eu acho que falta um pouco de valorização profissional, falta um pouco de investimento, de planejamento, né? Talvez, quem sabe, com os 10% dos royalties do PIB para a educação, né? Com a destinação dos royalties do petróleo, do pré-sal para a educação, isso seja mais facilmente alcançado. Mas se não tiver um investimento mais pesado, principalmente no professor, né? E aí se repete, né? Espelha-se em todas as áreas, em particular na matemática, eu acho difícil que a evolução aconteça. Eu estava nos Estados Unidos numa fila de uma lanchonete para comprar um sanduíche, eu e outros colegas. E o sistema deu pane. E aí, as pessoas que estavam, os atendentes, depois que o sistema deu pane, eles não conseguiam fazer as contas básicas para dar o troco às pessoas. E os gerentes vinham e não conseguiam usar bem a calculadora. É claro que isso é um caso isolado, mas eu acho que esses pequenos detalhes, eles realçam a grande importância que a matemática tem na vida da gente. Então, se eu ensinar uma matemática que não está a serviço disso, para mim ela não presta, ela não é interessante. Então, toda a nossa função está em pensar como é que eu formo uma população, estudantes que vão se constituir em profissionais depois, vão ser pessoas adultas e vão precisar, cada dia mais, nesse mundo que a gente está, operar bem matematicamente. A essa altura que a gente chegou, a situação que a gente chegou no país, não tem começo. É um círculo vicioso, que alunos ruins se tornam professores mal formados, alunos desmotivados se tornam professores mal formados, que vão... É um círculo vicioso. Nós temos
e o problema, falei da dimensão, estamos falando de milhões. O problema tem que ser atacado em todas as frentes, tem que ser atacado no nível dos alunos. Olimpíadas são importantes nesse aspecto, mas vai mais além. Tem que ser atacado no nível da formação dos professores que estão na sala de aula, a formação continuada, e tem que ser atacado no nível da formação inicial dos professores, na faculdade, na licenciatura. Tem que atacar junto, porque mesmo atacando junto, nós temos uma tarefa para uma geração, para consertar, uma geração esforçada, para consertar a situação. E, como eu falei, nos últimos 10, 12 anos tem havido um esforço muito concreto da parte do governo federal para atacar o problema e de parte de alguns governos estaduais. Uma das dificuldades que o nosso país tem é a estrutura federal, porque torna tudo muito mais difícil você atuar em todo o país de maneira mais uniforme. Ficamos um pouco dependentes das capacidades e das vontades políticas dos governos estaduais, que são um ator fundamental, porque, essencialmente, o ensino secundário, como chamavam, está na esfera estadual. Então, quando falamos, por exemplo, de construir carreiras para o professor que sejam motivadoras, enfrentamos o problema de que o sistema é fragmentado. Na semana que vem, o programa Educação continua tratando este mesmo assunto, o analfabetismo matemático, e eu espero você. Educação é, a cada manhã, estar aqui com esses jovens e envolvidos nesse relacionar, nessa troca múltipla, nesse momento que a gente pode, a cada manhã, passar uma informação, construir um conhecimento, e nessa troca, nessa nossa jornada do dia a dia, a gente consegue perceber que realmente há uma diferença. Como eu trabalho na área de história, sociologia, filosofia, é um momento que nós temos para pensar sobre essa sociedade. E quando a gente passa algum conhecimento e passado alguns dias esses alunos voltam e eles trazem realmente aquilo que eles vivenciaram em sala de aula, no seu dia a dia, essa troca, isso para mim é educação.